A paz do Senhor, meus amados irmãos. Gostaria, nesse momento, de ler a palavra santa de Deus, junto com todos os irmãos. Palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo número 1. Êxodo, capítulo número 1. Peço aos irmãos para abrirem as suas Bíblias. Aqui no capítulo 1, nós encontramos no versículo 6. E morreu José, assim como todos os seus irmãos e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram, multiplicaram-se e fizeram-se fortes, muitíssimo, e a terra encheu-se deles. E um novo rei, que não conhecia José, se levantou sobre o Egito. Êxodo, Shemot, a saída. Nós estamos na unidade 3, no livro do Pentateuco, unidade curricular do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, através do núcleo 433, na modalidade de ensino à distância. Shemot, Êxodo, a saída. Israel, opressão e libertação. Olhando essa foto, o que nós escutamos? O que podemos apreender dessa imagem? Escravidão. Muito bem. Sofrimento, ódio. Agora, se esse povo era o povo do governador José, o povo, inclusive, que foi direcionado para a região mais fértil do Egito, região mais próspera, um polo comercial importantíssimo, que era um centro exportador, próximo ao mar Mediterrâneo, bem na foz ali do Rio Nilo, por que agora eram tratados mais dessa forma? Porque o povo de Israel, que na época de José era tratado como o povo do governador sábio e poderoso, agora era visto pelos egípcios como fruto de ódio, como alvo de toda a ira possível. Alguém gostaria de participar? Posso prosseguir? Então, muito bem. Repetindo a pergunta para quem entrou agora. Se o povo de Israel, à época de José, governador na prosperidade, foi tratado com devida honra e habitou nas regiões mais férteis e prósperas do Egito, por que agora, no contexto do livro de Êxodo, então ele é massacrado e tratado como inimigo do Estado, como um povo a ser escravizado e um escravismo extremamente destrutivo? Vamos pegar a resposta. Simplesmente, as fases da história do Egito, elas carregam mudanças extraordinárias. Em um dado momento, observando esse mapa, você vê aqui nessa região, nós temos os povos semitas, onde eu estou apontando com laser. Esses povos semitas, também chamado Íxodos na literatura egípcia, eles conseguem entrar gradualmente nessa região aqui da Foz, que é a região de Gósen, a região de Tanis, Sais, Heliópolis. Toda essa região, ela foi impregnada com habitantes das terras de Canaã. Assim como você leu que Abraão migrou para o Egito por ocasião de uma fome fortíssima, outras tribos, dezenas de milhares de cananeus, dezenas de milhares de jebuseus, de fenícios e outros tantos, vieram para o Egito. Aos poucos se tornaram comerciantes, artesãos, até um dado momento em que entra uma força militar hitita e ela é apoiada pelos semitas residentes no norte do Egito, porém a região do Baixo Egito, que era mais próximo do Mediterrâneo. E eles conseguem derrubar o governo. E então, povos semitas se tornam líderes na região. E é por isso que José, um estrangeiro, se torna vice-faraó, se torna governador da terra. Jamais um egípcio nativo colocaria um estrangeiro como segundo do reino. Entretanto, sendo o faraó um estrangeiro, inverte a posição, porque você não deve colocar o nativo como segundo, uma vez que ele pode utilizar esse novo posto para derrubar o governante estrangeiro. A partir daí, um faraó estrangeiro, um faraó Íxodo, dominando o Egito, escolhe José
como o seu segundo. E esses povos semitas, eles vão se misturar com a cultura egípcia, e além de se misturar com a cultura egípcia, introduzem divindades cananeias, mas também contribuem para o crescimento militar e tecnológico. Como eles habitam aquela região mais próxima do mar Mediterrâneo, seria exatamente essa região aonde se fixaram os filhos de José, que depois crescem poderosamente, eles exportam muito. Os egípcios naturais vêm aqui para Tebas, que é uma região montanhosa, e essa região mais fértil e próxima do mar Mediterrâneo se torna a capital do Médio Império. Esse Médio Império é dominado pelos Íxodos. Aquela infiltração gradual foi diferente de uma invasão violenta, aponta que eles aos poucos se tornaram habitantes relevantes, e quando os hititas querem invadir, eles são um importante suporte. Essa capital estrategicamente localizada no delta do Nilo facilita o comércio internacional. O comércio internacional gera os recursos necessários para o empoderamento militar. Esse empoderamento militar garante a permanência do domínio dos Íxodos ali em torno de 200 a 400. Por isso que José governa, porque as dinastias são faraós estrangeiros. Seria mais ou menos essa visão. O Egito dominado por povos semitas cananeus, que até vão introduzir o culto a Baal também na região. Em seguimento, nós temos a recuperação do domínio, que é o período final do Médio Império, mostrando a coexistência e o conflito que marcaram esse domínio dos Íxodos na região do Delta. A região do Delta é a região próxima ao Mediterrâneo. Por que ela é importante? Porque ela gera riqueza fundamental ao poder militar. A cultura egípcia resistia nas montanhas, na região do Alto Egito. Tudo bem. A partir daí, você já começa a perceber por que o ódio. Se todas as almas que procederam dos lombos de Jacó foram 70 almas, faleceu José, todos os seus irmãos, e os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito, multiplicaram-se, foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu dele, aos milhões. Porém, quando os Íxodos são expulsos, qual é a tendência natural do governante nativo em relação aos estrangeiros e seus apoiadores? Vê-los como inimigos, pastor? Perfeitamente. Como ameaça. Exatamente. Escravizá-lo. Exato. Por isso que Israel se torna escravo na terra que governava. Na terra onde recebia privilégios, Israel agora se torna fazedor de tijolos sem palha. E esse momento, ele deve ser ressaltado. Por quê? Porque o povo que Moisés está a libertar do Egito é um povo que sofre o ódio do Estado. Isso não ficará somente aqui. O cristianismo recebeu o ódio do Estado romano, o cristianismo recebe o ódio dos estados ateístas europeus, dos estados socialistas, dos estados excessivamente capitalistas. Enfim, o cristianismo, o reino dos céus na terra, o reino dos profetas, representantes do Criador dos céus e da terra, ele também recebe o ódio do Estado. Diante de tudo isso, o novo império persegue os hebreus, tratando-os como aliados importantes dos antigos dominadores estrangeiros. Agora que o Egito expulsa os Íxodos, começa o novo império. E o novo império é marcado por uma expansão territorial, por uma grande gama de construções magníficas, pelo progresso militar, porque os egípcios utilizaram as armas e a tecnologia dos semitas a seu favor e se tornaram literalmente uma máquina de guerra extraordinária. A partir daí, eles exploram os povos aliados dos antigos dominadores. E aqui está Israel sofrendo. Um sofrimento tão forte que o seu clamor chegou aos céus. Israel agora é oprimido. Alguém pode ler, por favor, os versículos 9, 10 e 11? Êxodo capítulo 1. E levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera a José, o qual disse ao teu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multiplique
E aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e peleja contra nós e subam da terra. O 11. Sim, amado. E puseram sobre eles maiorais de tributo, para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades, armazém, Pitom e Ramassés. Eram cidades poderosas construídas pelos hebreus. Querido Sérgio. Pastor, o senhor explicou politicamente a razão de toda essa opressão a Israel, né, aos judeus. Mas a gente poderia dizer também que todo esse ódio contra Israel, mesmo lá no Egito, teria alguma fundamentação espiritual? E se sim, com qual objetivo seria? Com certeza havia uma situação espiritual. Por quê? O politeísmo egípcio é completamente inimigo do monoteísmo de Yahweh. Então, certamente, é um dos sistemas religiosos mais complexos, caracterizado não apenas pela adoração de uma vasta pluralidade de divindades, eram mais de 3.000 deuses, mas por uma íntima conexão entre o poder político e o poder religioso. Por quê? Porque Faraó se dizia uma divindade. O próprio Faraó, diferente da cultura grega, mas o próprio Faraó, ele vai ser a divindade. E além de Faraó se afirmar a divindade, os deuses egípcios eram representados por uma combinação de forças humanas e animais. É o antroposomorfismo, que simboliza o quê? A atribuição de qualidades divinas aos animais. Então você tem ali um sistema panteísta que diviniza animais, diviniza humanos, perseguindo o sistema que adorava o único e verdadeiro Deus, criador dos céus e da terra. Há um embate religioso terrível. Então, de um lado, o panteão egípcio, dinâmico, deuses que eram originalmente locais, de certas regiões, deuses que também estão ligados às forças da natureza. Por exemplo, Ra, Deus Sol. Isso é importante porque na hora das 10 pragas eles serão humilhados. Osíris, deus da vegetação. Ísis, deusa da magia. Horus, deus dos céus e protetor dos faraós. E Faraós é considerado filho de Horus. O próprio Anubis, deus da mumificação. Set, que é deus do caos, das tempestades. Deus do deserto. E ele é frequentemente visto como antagonista de outros deuses. E nesse caso, encerrando o raciocínio, essa religião politeísta, carregada de entidades, carregada de espíritos de entidades e de deuses, que, como nós sabemos, são entidades demoníacas que se fazem passar por entidades benéficas. O faraó atuava como o principal intermediário entre o homem e Deus, e esses deuses, mantendo a ordem do mundo através dos rituais, realizados nos templos e vários outros locais. Em adição, eles também acreditavam na vida após a morte. Então, eles tinham um sistema pronto, complexo, para substituir Jeová. E o que tinham os hebreus? O Deus verdadeiro que entrega os 10 mandamentos. E olha como Moisés é importante, porque Moisés foi educado em toda essa religiosidade, em todo esse conjunto de entidades, de tradição local, de cultura tribal, de cultura nativa, e ele passa 40 anos no deserto de Midian para desaprender a cultura deste mundo idólatra e aprofundar-se na intimidade com Jeová, que seria o libertador a esmagar todos esses deuses, porque cada uma das pragas, ela esmagava uma divindade ou um grupo de divindades. Sim, era uma batalha espiritual extraordinária. Irmão Onei? Pastor, então, quando o Senhor faz essa promessa para Abraão, que o povo seria levado para o Egito e depois voltaria para a terra, então o Senhor já conhecia, já tava, isso aí tudo já estava no plano do Senhor, não é? Isso aí já era plano do Senhor julgar o Egito, tratar dessa situação, desses pormenores que estavam acontecendo no Egito, para se revelar como o único verdadeiro Deus, não é isso? E lembrando que quando os semitas invadem o Egito e o ocupam, eles trazem as divindades de Cananeia. Eles trazem as divindades de Canaã.
e ao trazê-las, misturam o sistema egípcio. Então, na verdade, o Senhor estava planejando mostrar a todas as religiões africanas e as religiões mesopotâmicas que cultuam entidades e forças das naturezas que representam os poderes dos anjos caídos, o Senhor estava planejando a sua soberania, a sua glória, a sua resplandecência, suplantando todas as mentiras religiosas com a revelação da verdade celestial. Prossigo, amados. Amém. Um breve olhar histórico para os professores. Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Alguém pode ler, por favor? Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Muito bem. A cidade de Pitom foi edificada, uma cidade importantíssima, que vai trabalhar a maneira como o Egito usa cidade-armazém para consolidar o seu controle logístico. É um sangue, dor e angústia dos judeus. Vou adiantar essa parte histórica. Todo esse material estará disponível, assim como as aulas, para os irmãos no site n433.com.br. A filha de Faraó, ela vai ser um instrumento de Deus para levantar ali Moisés. Moshe, aquele que retira, é um nome muito importante, porque prediz o destino. Ele é retirado da água para retirar o povo do Egito. Embora Moisés apareça apenas no Êxodo, ele é o homem que Deus levantou para compilar Gênesis e registrar a inspiração profética. Ensinou, sobretudo, a dignidade humana como reflexo da criação divina, o Imago Dei. Um conceito que ele aplica ao transitar entre a corte egípcia e a escravidão hebraica. E esse ponto é muito importante. Eu gostaria de destacar aspectos significativos da vida de Moisés, porque eu não quero repetir o que está no livro. Eu gostaria de ampliar a profundidade do que o livro trouxe. É um ótimo livro, um ótimo material. Se houver alguma dúvida pontual, por favor, nos interrompa. Moisés, ele atua como mediador, que ensina a um povo recém-liberto a viver sobre a égide do Kedushá, a santidade. Moisés como exemplo máximo do homem dialógico, que não fala por si, mas é o canal para o eterno se revelar. E o que seria o homem dialógico? O que é isso? Vamos aprender juntos. O diálogo, aqui nesse momento, não é apenas uma conversa ou troca de informações. Para o cristão dialógico, o diálogo é a exigência existencial. Como assim? É o encontro amoroso entre pessoas que, mediadas pelo mundo, pronunciam a comunicação das Escrituras sobre tudo o que ele vive. Não é que nós enxergamos tudo como espiritual, não é isso. Mas nós enxergamos o material pelas lentes espirituais. Nós não deixamos de enxergar a vida material. Comprar um carro é comprar um carro. Mas determinados sentimentos decorrentes da compra são espirituais e estão em conexão com esse mundo material. Eu posso ter sentimentos de orgulho, vaidade exacerbada, culto à imagem, idolatria do reconhecimento. Tudo isso na relação material com o eu espiritual que vive o material. Repito, os cristãos não espiritualizam tudo. Os cristãos não enxergam o mundo material apenas pelo contexto material. Eles são mais completos, são mais integrais. Eles enxergam os dois ambientes, o material sem deixar de sê-lo e o espiritual permitindo ver o material. É quem usa óculos enxerga a mesma realidade de quem não usa. A realidade está ali. As pessoas que utilizam lentes corretivas enxergam melhor. O mundo espiritual são as lentes corretivas que permitem ao homem natural enxergar a existência do material. Porque a existência do material, ela também está carregada de elementos espirituais. Prosseguindo. Em Moisés, Israel é desafiado a enxergar o deserto com lentes espirituais. Israel é desafiado a enxergar o Egito com lentes espirituais. Contemplar
o Mar Vermelho diante dele com lentes espirituais. Então Israel olha para a coluna de fogo, que é uma realidade material, com lentes espirituais. O que ele deveria ver se as suas lentes estivessem limpas? O cuidado de Deus, a proteção de Deus, aquele que guia, aquele que provê, aquele que abraça, aquele que acolhe, aquele que ampara, aquele que liberta, aquele que protege, aquele que peleja por nós. Não é em vão que o capítulo 14, versículo 14 diz: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Calareis significa deixareis de murmurar nas suas tendas, deixareis de murmurar nos seus grupos de lazer, deixareis de murmurar nas suas reuniões. O que é o homem dialógico? É o homem que dialoga entre o material e o espiritual. E o que o cristão faz? Ele traz para a existência material as verdades espirituais. O que Moisés fez? Trouxe para a existência escravizada do povo de Israel a verdade espiritual da libertação por meio de milagres inimagináveis e impossíveis aos seres humanos. É interessante que quando a Hollywood produz filmes sobre Moisés, como recentemente, produziu um filme trazendo Moisés como estrategista militar que liberta o povo por meio da sua força. Isso é completamente fora da revelação bíblica. Moisés libertou o povo através do poder espiritual que havia em Jeová, que havia em Yahweh. E esse poder espiritual vai silenciar os falsos deuses, destruí-los, impedi-los de oferecer qualquer resistência para que Israel saia. Israel saiu porque o Egito foi humilhado, esmagado pelo poder de Deus, não conseguindo exercer nenhuma resistência. A última que conseguiu, que foi persegui-los até o Mar Vermelho, terminou dentro do mar, porque o próprio Deus abriu o mar e o povo atravessou. Ou seja, o povo escapou pelo poder de Deus e não por suas engenharias estratégicas ou capacidades humanas. É interessante que para que Moisés pudesse se tornar um homem dialógico, para que Moisés pudesse ser um profeta, um homem que traz a mensagem de fora para cá, ele precisou desaprender a erudição egípcia e aprender a sabedoria no deserto. Em Hebreus capítulo 11, verso 27, diz assim: pela fé, Moisés deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Veja que é o mundo espiritual agindo no material. O material existe, o material é real. Ele só não está agora sozinho. Crença do poder espiritual. A visão alinha-se com a ideia judaica de emuná, confiança, onde a liderança é sustentada pela visão que transcende a realidade material do deserto. Então Moisés, ele sabia que ele era um homem a serviço da mensagem de Deus. Moisés sabia que ele era um homem a serviço da mensagem de Deus. Veja que algo extraordinário. Ele não era um homem que queria guiar o povo. Ele era um homem que precisava entregar ao povo alguém que estava fora do povo, acima do povo, e interferiria na realidade material do povo, e destruindo a realidade política, militar, social e econômica do Egito. Então as realidades materiais foram completamente modificadas pela vida espiritual. Volto a explicar o que é o homem dialógico. É aquele homem que faz a ponte entre o material e o espiritual. É aquele homem que faz a ponte entre a realidade material deste mundo e o poder da palavra de Deus que transcende todas as coisas e a sustenta pela palavra do seu poder. Ele é capaz de olhar para o alto, viver para o alto e andar rumo ao alto. Alguma pergunta? E nesse caso, Moisés, ele vai afirmar que não se sente qualificado. Eu vou explicar essa humildade, o anavá, no final desta aula, mas eu gostaria de ressaltar que quando Moisés acha que não consegue cumprir a missão, presumo que não era falta de fé ou desobediência, mas um senso de consciência da sua pequenez diante da mensagem divina a ser entregue. É como se ele se considerasse indigno de representar um Deus tão grande, com limitações físicas, talvez limitações de fala. Será que os cristãos hoje também são pessoas que podem viver o cristianismo dialógico, dizendo a este mundo qual é a perfeita, agradável e boa vontade de Deus, mesmo que o mundo não queira ouvir ou construa um complexo filosófico de explicações religiosas ou sociológicas para tudo? Assim como o Egito tinha
o seu aparelho psicológico e sociológico para explicar todas as relações da existência e foi derrubado pelo poder de Jeová, este mundo atual carrega uma série de explicações sociológicas, filosóficas, políticas, econômicas e sociais para tudo, mas também será avassaladoramente destruído pelo poder da ira de Deus durante a grande tribulação. Os meteoros que já estão se aproximando do planeta cairão de forma tão destrutiva que por 7 anos o mundo sofrerá a ira do Cordeiro. Voltando à pergunta inicial, será que hoje os cristãos também podem aprender muito com o anavá de Moisés, aquela humildade de Moisés de se considerar tão pequeno diante de uma mensagem tão poderosa, a ponto de dizer para Jeová, eu acho que eu não consigo ir, sou homem pesado de língua, eu não vou representar satisfatoriamente a grandeza, a soberania, a magnitude da tua divindade. Não seria melhor uma outra pessoa que pudesse representar-te do que eu? 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Se você realmente tem um coração purificado e tem um chamado de Deus, como é claro que você tem esse tesouro em vasos de barro. Romanos 9:20-21 diz assim: mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, porque me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso de honra e outro de desonra? 2 Timóteo 2:20-21. Ora, numa casa grande não há somente vasos de ouro e prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, preparado para toda boa obra. Moisés não precisava treinar a fala, ele só precisava viver consagrado. Se nós vivermos uma vida consagrada, se escolhermos viver uma vida consagrada no mundo corrompido, o Senhor nos usará para a sua obra. E é Ele que fará isso, não nós. Um exemplo desse poder são as 10 pragas. A praga do sangue, a praga das rãs, a praga dos piolhos, a praga das moscas, a praga das pestes, a praga das úlceras, a praga do granizo, a praga dos gafanhotos, a praga da escuridão e a praga dos primogênitos. Cada uma dessas pragas significa a destruição e humilhação de um grupo de deuses, de um Egito idólatra. Cada uma. Por exemplo, as águas transformadas em sangue. Julgamento contra o deus do Nilo, Hapi, simbolizava a corrupção e a morte que vinha com a opressão egípcia. Enquanto os egípcios diziam que o rio Nilo era cuidado por um deus invencível e que entregava riqueza e saúde, ao transformar aquelas águas em sangue, o Eterno estava dizendo, não há Deus como eu. A praga das rãs. A praga das rãs era o confronto com Heket, a deusa da fertilidade. Olha o descontrole quando o homem resiste a Deus. O Senhor usou o próprio símbolo da fertilidade egípcia para causar enfermidade. A praga dos piolhos é um julgamento contra Geb, deus da terra. Então, só nas primeiras pragas, o deus do Nilo, o deus da terra e o deus da fertilidade. Lembra que os egípcios colocavam os animais na condição de deuses? As rãs também eram uma divindade, a divindade da fertilidade. A praga das moscas humilhou Kepri, deus escaravelho, simbolizado pelos insetos. E, inclusive, nessa praga tem um ponto importante, porque o povo de Deus não foi afetado pelo sofrimento dos egípcios, mostrando que as divindades não conseguiram proteger os seus adoradores. A praga da morte dos rebanhos, o confronto com Apis e Hathor, a praga das úlceras, que vai trabalhar direto com sacerdotes egípcios que não conseguiram se proteger. A praga da chuva de pedra e fogo era um julgamento contra Nut, deus do céu. Praga dos gafanhotos, um confronto contra Sete, deus das colheitas. Praga das trevas, humilhou Ra, o deus sol, que inclusive era o maior de todos. Então, quando as trevas cobrem o Egito, representa juízo final, falência da maior divindade egípcia e ausência completa de força no Egito para resistir ao Deus de Israel.
E a última, a morte dos primogênitos, é a soberania de Deus sobre toda a criação. Se o próprio filho de Horus não consegue salvar o seu filho, ele poderá salvar o seu povo? Então revela também a necessidade de que eles deveriam obedecer para serem salvos. Por quê? Porque as casas onde havia um pouco de sangue do cordeiro na porta, que estavam guardando a obediência da palavra de Jeová, Yahweh, o Eterno, elas foram poupadas. As outras casas não. Então, indica a obediência para a salvação. E isso é muito importante na figura de Moisés. Com a morte dos primogênitos, eu vou terminar aqui, irmão, já lhe ouço, irmão Sérgio. A morte dos primogênitos no Egito é o ato final da libertação. E ele chama Israel de meu primogênito. Em Êxodo 4:22, antes da 10ª praga, Moisés recebe a palavra, ele é o homem dialógico, ele é o homem que leva a mensagem do mundo espiritual para o mundo material. Moisés confronta Faraó e diz: Israel é meu filho, meu primogênito. Observe que nenhum judeu morreu, então Deus guardou o seu filho, o primogênito de Israel, e os deuses do Egito, inclusive Faraó, que dizia sê-lo, não puderam guardar a nenhum deles. Irmão Sérgio, por favor. Pastor, como eu respondo a pessoas que tentam inocentar Faraó diante do endurecimento de Deus no seu coração, como se ele não tivesse escolha? Olha, Faraó já era inimigo de Deus, pela sua própria constituição. Durante o processo, esse termo endureceu, ele também está carregado de valores que são extremamente úteis para nós podermos entender isso. Quais os termos hebraicos que trazem essa resposta? O que significa essa parte endureceu o coração de Faraó? Faraó estava em comunhão com Deus e a partir desse endurecimento ele perdeu a comunhão? O Faraó já era uma divindade inimiga de Deus? É lógico que eu estou falando, ele se achava isso. Por que essa obstinação ela é fruto da maldade do coração de Faraó? Ou Deus apenas expôs a condição imunda que ele já vivia, inclusive dizendo-se ser Deus? Imagine uma pessoa que se diz ser Deus. O que será que essa pessoa ela vai fazer? Porque qual é o termo que eu tenho ali? O tornar pesado, o kabed. O que significa? E também tem outro termo que é kashá, que significa rígido, resistência obstinada. Eu acredito que o Senhor muito mais colocou para fora aquela obstinência. E essa exegese bíblica, ela traz a filosofia da religião egípcia, porque ele já era inimigo de Deus, ele já queria se apresentar no lugar de Deus. Ele já estava ali no papel de Satanás, que também queria ocupar o lugar de Deus. É o contrário de Jesus, que vivendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e achado na forma de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2. Então, o que havia dentro de Faraó foi exatamente a manifestação da dureza, da idolatria, da rebeldia, do endurecimento cachebe, o coração pesado, a mente atrofiada e destrutiva. O que o Espírito Santo, o que Deus fez ali foi tornar claro, deixar evidente. E Faraó escolheu resistir, tanto é que ele autorizava e voltava atrás. Deus simplesmente retirou as restrições, deixando ele seguir o próprio caminho de obstinação e para glorificar a si próprio e para endeusar-se. E é por isso que eu acho uma expressão tão interessante de um teólogo judaico. Ele fala assim, e está no seu livro, na página 125. Na página 125 do livro, ele usa a palavra Deus-deusamento. Vocês se lembram? Deus-deusamento. Quer dizer, os deuses foram desdeusados através das derrotas mediante as pragas. E Faraó, sobretudo, a 10ª praga pega ele no cheio. A praga das trevas também. Então ele deveria manter a luz e o sol operante. Irmão Fabiano?
Falei muito rápido? Não. Hein, pastor? Sim, Quando Moisés retorna com a ordem de Deus para Faraó deixar o povo ir adorá-lo no deserto, nesse momento ele era um fugitivo da justiça romana, perdão, egípcia, né? sim. Então eles ainda tinham essa consciência de quem era Moisés quando ele retornou. Talvez pode ter Dificilmente, porque sido passou 40 anos, né? é, Talvez algumas pessoas tinham morrido, talvez, sinceramente, o que eu creio não importa, mas dá para você concluir que 40 anos depois, talvez já tinha entendo. prescrição de pena. Amém? Amém. E Uma talvez outra possa coisa ser importante que eu me lembrei aqui, nesse momento, é a função do coração na teologia judaica e também no pensamento filosófico mesopotâmico. Se nós compararmos o pensamento filosófico mesopotâmico com a teologia judaica, do Pentateuco, o coração, ele não é o lugar do sentimento, ele é o lugar da volitividade. Isso é muito importante. O coração representa o centro da vontade, do raciocínio, do intelecto, das decisões. O endurecimento de Faraó também significa que a maldade, a tirania, a idolatria, a soberba dele se tornou ainda maior diante do sol da revelação divina. Como o sol endurece o barro. Mas o sol endurece o barro e derrete o gelo. Por que o sol endurece o barro e derrete o gelo? Porque a natureza da água é uma e a natureza da argila é outra. Como o coração de Faraó é podre, é imundo, carregado de cultura local, tradições locais, imbuídas de entidades e inimigo de Deus, ele endureceu, porque a maldade já estava nele. Se fosse água, derreteria. Pois não, queridos irmãos? Não deu Pastor, mar, pastor, evangelista Sérgio. Pois não? é, nesse sentido aí, seria assim, como se o Senhor não interviesse nessa liberdade dele, de Faraó, de ter esse coração duro. É, Sim. seria Como basicamente Jesus isso? não interviu no Ah, desprezo do ladrão uhum, da cruz. O Senhor não ah, interviu. Se sou amém. eu ali, eu ficava, vai, aceita Jesus, mais uma vez, Uhum, a última vez. Jesus ficou em silêncio. Respondeu a vida eterna para quem se arrependeu e entregou o silêncio para quem não se arrependeu. amém. Amém, Amém? obrigado, pastor. Ah, Eu que agradeço, muito amém, obrigado. amém. Evangelista Sérgio, está com a mãozinha Pastor, levantada? não levantei a mão, não. Algo de errado está acontecendo aí. Ah, tá bom. Tudo bem, meu querido irmão. Pastor Dines, Eduardo, pois não? Deus, só reforçando a pergunta do Sérgio aí, a colocação excelente do Delcimar e do Fabiano, Deus, ao longo da Bíblia, a gente percebe que ele usa até a maldade de algumas pessoas em prol de seu plano. Não que ele vai inocentar essas pessoas o que ele está achando bom, mas ele usa a natureza, igual ele usou o rei Haddad contra Israel, alguns reis maus, ele usa Sim. Faraó de sua própria maldade em prol do seu plano, eu vejo assim. A maldade de Amã o levou à sua forca. A maldade dos outros adversários de Daniel os levaram à cova. A Exatamente. cova que prepararam para Daniel foi sua sepultura. E assim somos nós. A maldade daqueles que vêm contra nós pode tornar-se a sepultura deles mesmos sem que façamos qualquer coisa. Por quê? Porque o Senhor pelejará por vós. Se é Ele que peleja, é Ele quem faz. Moisés, Moshe Rabbeinu, Moisés, nosso mestre. Irmãos, ele foi ali no Êxodo o legislador, o profeta único e a humildade. Como essa palavra é importante para nós, servos do Senhor. Temos poucos minutos, apenas 7, mas que o Senhor fale poderosamente conosco. Apesar de seu poder, porque Moisés tinha poder, Deus deu poder, aquele cajado, a autoridade, e apesar da proximidade que ele tinha com o Eterno, o Torá o descreve como o homem mais humilde da face da terra. Números capítulo 12, versículo 3, leremos daqui a pouco. Eu queria explicar isso um pouquinho. O homem mais humilde da terra. Vocês se lembram, aqui na sua tela tem uma pista. Vocês se lembram qual o contexto em que Moisés é chamado o homem mais humilde da terra, o homem mais manso da terra? Eu vou lembrá-los. Miriam e Arão olhavam para ele
com uma inveja e diziam: por que ele vai liderar? Nós também podemos liderar. Acaso o poder também não está conosco? E isso foi uma sedição. E essa sedição de Miriam e Arão foi enfrentada por Moisés com uma sabedoria celestial. Esse é o capítulo 12 do livro de Números. E é interessante porque isso foi um ciúmes do protagonismo de Moisés. Isso foi também uma questão de inveja pessoal, por mais que se você entrevistasse os dois, eles diriam: não, jamais, não tenho mágoa, não tenho ressentimento, não tenho inveja, não tem nada. E interessante era a pergunta, olha, porventura, é o versículo 2 que eu estou lendo, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Então Miriam foi ali uma protagonista. E Arão juntou-se a ela. Eles sentiam, né, que deviam ser líderes, ou junto com Moisés, ou acima de Moisés. Aí eu não sei se eles queriam uma liderança tríplice. Talvez eles queriam isso. Eu não sei. Mas o que eu sei é que Moisés reagiu com muita humildade. E eu queria falar dessa humildade. Olha que coisa linda. O anavá, anav. O que é essa humildade? Moisés percebe que ele é um mediador, ele não é dono da mensagem. Ele é apenas o keili, o vaso. Diferente da escada de Jacó, que nós estudamos ontem, ali você tem uma ação. A escada, Jacó, desculpa. Na escada, Jacó viu, entendeu e obedeceu. Já na sarça ardente, Moisés não só viu, ele viu, ouviu e foi desafiado a agir. Isso é muito importante. Quando ele assume não ser eloquente, como eu falei antes, ele está dizendo que não se acha à altura da missão. Porém, eu e você somos crentes bereanos, de Atos 17:11. E qual é a conexão? Porque o bereano, ele lê a palavra e submete a sua própria compreensão à palavra. Ele não acredita no que ele interpreta. Ele acredita no que outros versículos interpretam aquilo que ele busca o significado. Vou repetir. Quando você busca a Bíblia, você tenta entender o versículo, você vai ser traído pela sua mente. Mas se você interpreta Atos com o texto de João, interpreta Apocalipse com o texto de Zacarias, interpreta Isaías com textos dos evangelhos, você está usando a autoridade da Bíblia para explicar a Bíblia, e não a sua própria compreensão. É muito difícil você ver pregadores hoje que pregam o texto bíblico sem ficar dizendo: teólogos falam isso, teólogos falam aquilo. Gente, a opinião do teólogo não serve nem para uma sala de aula, de escola dominical, quanto mais para uma pregação. A opinião do teólogo é a opinião humana acerca do divino. Sabe o que serve para uma sala de aula? Versículo. Versículos explicando versículos. Você explicar Gálatas 2:20 com Filipenses 1:21, você explicar Gálatas 2:20 e Filipenses 1:21 com Colossenses 3:1, 2, 3 e 4, e aí você vai ter que explicar o conceito de morte com João 5:24, Efésios 2:1, e pega também ali conceito de morte, 2 Coríntios 5:15. Aí eu consigo te explicar o que quer dizer estar morto em Cristo. Ou seja, eu não comecei a pregar aquilo que a minha cabeça processa. Eu não trouxe para o púlpito a cabeça de algum estudioso. Eu trouxe a palavra explicando a palavra. Essa é a humildade de Moisés. Ele não coloca a cabeça dele, porque ele acha que a cabeça dele é um ínfimo, é uma migalha. Ele coloca textos e mensagens que Jeová entregou. Diferente da ideia moderna de que ser manso significa fraco, passivo ou tímido, o hebraico anave carrega profundidade. Que profundidade? Significa estar dobrado, estar inclinado à vontade de Deus. Moisés era dobrável à vontade de Deus.
Ele não permitia que o seu ego, o seu orgulho ou os seus desejos bloqueassem a orientação divina. O que vocês acham disso? Tem alguém aí? É apenas reconhecer, né? Que ele é só um canal de bênção. Ele é só um canal da mensagem. E aí ele nega a si mesmo. Ele não buscava superioridade. Ele não deveria ser honrado pela sua posição de liderança. Pelo contrário, ele possuía consciência constante de que a sua autoridade não lhe pertencia. Mas ele era um escolhido com uma missão. Isso é muito importante, porque é isso que dá força para um homem cansado, decepcionado, que Moisés viveu o seguinte: ele ensinava, e as pessoas repetiam os erros. E é isso que a gente vive hoje também. Porém, quando você sabe que a sua autoridade não te pertence, que você é apenas alguém cumprindo a missão, que você não tem superioridade nem deseja, não é dono da verdade, é apenas o entregador da mensagem, aí você não fala o que você sente, você fala o que Deus falou. Vocês me entendem? Amém. Seria maravilhoso se os pregadores pregassem as mensagens de Deus. Seria maravilhoso. Então, a mansidão de Moisés é frequentemente destacada em momentos de prova extrema. Ser anav significava que ele tinha força para se defender, mas escolheu depender de Deus e não usar seu poder para a vingança pessoal. Tanto é que ele ora para o Miriam dizendo: rogo que a cure. Olha a humildade. Ele não virou e falou: vou deixar no processo, deixa Jeová trabalhar, deixa Deus fazer. Não. Ele Deixa foi Deus tratar. deixa Deus tratar. Essas vinganças pessoais disfarçadas de falsa espiritualidade, né? E ali, irmão, ele interviu, ele foi lá e disse: cura, tira isso dele. E Deus tirou. E assim nós chegamos ao término do capítulo 2. O capítulo 3, até coloquei aqui na tela, ele deve ser apresentado em breves vídeos à parte, porque já estouramos os 50 minutos e eu espero que nós, professores da escola dominical, nós, pregadores, presbíteros, diáconos, pastores, evangelistas, líderes, sejamos mais carregados do senso de Moisés, do anav, da entrega de si, para que todo poder, glória e unção permaneçam com aquele que tem a mensagem. E aqueles que pregam a palavra de Deus, e aqui nesse curso tem muitos, preguem a mensagem. Deixem a opinião teológica para o seu estudo pessoal, individual, particular. Na hora de servir as mesas, sirva a palavra. Ela é poderosa para fazer. Aprende com Billy Graham, escuta as mensagens dele e vê quanto tempo ele fala de teologia e quanto tempo ele fala de versículo. Mas assim, não assiste uma mensagem só, não. Assiste umas 20 e procura cronometrar. Como é que o Billy fazia? Billy Graham. Quem me dera ser amigo dele para chamar de Billy. Bill! Não, é o doutor Billy Graham. Reverendo Billy. Amém, meus queridos? Chegamos ao término e vamos encerrar agora. Daqui a poucos minutos, o professor Marcos Sena estará dando continuidade, citando o possível que o tempo permitir. Não deixem de estudar profundamente os seus livros, organizadamente, porque ali você tem muito mais alimento do que 50 minutos podem permitir. Convido um dos irmãos para orar ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Amém, oremos. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, nesse exato momento nós te louvamos por esse momento maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Deus, temos a certeza e a convicção que aprendemos grandes coisas aqui, Senhor, nesses poucos minutos. E também estaremos completando, meu Pai, que logo em seguida, meu Pai querido, para que no teu nome venha ser glorificado. Abençoe a nossa vida, abençoe o nosso ministério, a nossa chamada, e que a gente venha, Senhor, meu Pai querido, pegar o exemplo de Moisés, um homem humilde, Pai querido, e um canal de bênção na terra. Que o Senhor continua nos guiando, em nome de Jesus. Amém.